Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula gratuita. Eu sou a Renata Fittipaldi e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês como melhorar a sua saúde sem sair de casa e sem uso de remédios. Sim, é extremamente possível a gente melhorar muito a sua condição geral de saúde. Melhorar dores, melhorar até algumas doenças até graves sem uso contínuo de remédio somente dentro de casa. Nós temos como melhorar a sua disposição, a qualidade do seu sono, no geral, o seu quadro do dia a dia, através do que eu vou explicar para vocês hoje. Eu sei, pode parecer muito longe da sua realidade, ou até você pensar que isso não é possível, mas eu no seu lugar também estaria pensando nisso. Mas depois de aplicar esse método em muitas pessoas e ver o poder transformador na vida delas, eu posso garantir para vocês que é totalmente possível. Olha o caso da Cristina. Ela vai compartilhar aqui com a gente o que mudou na vida dela. Ela trocou doses de remédio por treinos em casa e continua até hoje. Oi, meu nome é Cristina. E se eu disser para vocês que eu gosto de atividade física, eu tô mentindo e mentindo muito. Na verdade, eu não gosto. Mas eu encaro como um remédio. Eu vou contar mais ou menos. Eu já fazia atividade física quando entrei para o do Zero a Start. Já fazia 3 vezes por semana. Aí o médico me falou que eu ia ter que aumentar a quantidade de medicamento, porque eu estava pré-diabética e com toda certeza eu ficaria diabética. Então eu falei, não vou mesmo aumentar a medicação. Eu odeio tomar remédio. Qual é a saída? Não, a saída seria fazer atividade física, mas você já faz. Falei, não, então deixa comigo. Aí, por sorte, eu já conhecia a Renata, já conhecia o trabalho dela, que é fantástico. Aí, encontrei e ela ia começar o programa. Pronto, me achei, né? Me achei porque você faz em casa. Você faz... Não, mas eu não vou ter acompanhamento. Vai, porque ela acompanha. Você tem aquele tempo certinho, porque você fala assim, mas até eu sair de casa, até eu ir para academia, até fazer os ois todos, né, que a gente faz quando chega na academia, até voltar, então você gastou 1h30, 2 horas do seu dia. Meia hora resolve o assunto com o Zero a Start. Então eu achei simplesmente fantástico. E realmente não precisei aumentar a medicação. Tá aqui, tô com a medicação ainda, né? Mas agora aumentei um pouco mais a atividade física. E é como dirigir, não sei, a gente, por exemplo, a gente dirige, agora a gente não pensa, né? Se você não tem um carro automático, você não pensa para mudar a marcha, você não pensa para pisar no freio, você não pensa nada disso. Mas lá no comecinho, quando começou a dirigir, pensava. Tinha que pensar. E às vezes se atrapalhava toda. Então, eu acho que a atividade física acaba sendo um hábito. Eu nunca pensei que fosse dizer isso. Mas hoje, quando eu não faço atividade física por qualquer motivo, eu sinto falta. E eu falo assim, não acredito que você está sentindo falta de atividade física, apesar de não gostar. Sinto falta. É isso. Bacana, né? Olha esse outro caso da Vilma. A Vilma tem uma vida muito corrida, uma rotina de trabalho muito intensa, trabalha muitas horas por dia. E ela não conseguiu se imaginar praticando exercício físico, porque na cabeça dela, ela precisava de muitas horas dentro de algum lugar, dentro de uma academia que fosse, para ter resultados, para conseguir se sentir bem e encaixar na vida dela o exercício. Olha só o que ela tem para falar pra gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Vilma. A Renata me procurou para que eu falasse um pouquinho do programa do Zero a Start, então eu vou falar rapidamente aqui um pouquinho da minha experiência, tá? Eu conheço do Zero a Start desde 2020, 2021, quando ela lançou, né, no meio da pandemia, e para mim particularmente esse programa me ajudou bastante, porque eu podia fazer dentro de casa, na hora que eu quisesse, na hora que eu pudesse, de acordo com
com a minha disponibilidade. Então é um programa extremamente flexível, que te dá várias opções de exercícios, 3 opções de exercícios, né, para aquela pessoa que é sedentária, para aquela que não, que está um pouquinho melhor e para aquela que já está mais avançada. É um programa muito legal e que para mim particularmente me deu muita disposição, muita saúde, muito bem-estar. Sabe, eu sou um pouco como você. Eu também já tive momentos na minha vida em que eu não tinha tempo, em que eu não tinha disposição, em que eu não tinha aquela motivação, não só de mim, mas de pessoas no meu entorno, ou pessoas que pudessem me apoiar a fica com o seu filho para você ir treinar, ou pessoas que pudessem dizer, você precisa disso para a sua saúde. Eu também tive momentos, dei o exemplo do meu filho, porque eu não sei você, mas o momento mais difícil da minha vida em lidar com a minha rotina foi quando meu filho nasceu. Recém-nascido, dormia pouquíssimas horas, acordava de 1h30, 2 horas, toda noite. E eu me via extremamente fadigada, cansada, sem energia durante o dia. Tudo que me ofereciam, eu dizia, eu só preciso dormir. E aí pensar naquele momento, como seria possível voltar à minha rotina de exercícios, que era super intensa. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu trabalho, né, ajudando pessoas a melhorar a sua saúde. E eu olhava e falava, gente, é impossível, eu não consigo, eu não vou dar conta de retomar os meus níveis de atividade física, porque eu estou extremamente cansada. E eu sei que você já pode ter passado por uma situação assim, seja por nascimento de um filho, seja por uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, ou de uma realidade em que você está passando nesse momento. E o que eu tenho para te dizer é que é possível. Quando eu estava ali em 2018, no ano que meu filho nasceu, e eu pensava que não era possível, quando ele estava perto dos 4 meses, eu disse, chega, não dá mais para ficar nessa situação em que eu só fico empurrando e pensando, eu vou conseguir treinar, amanhã eu vou conseguir, amanhã eu vou dar um jeito. E eu resolvi finalmente me organizar para conseguir. Eu determinei inicialmente que eu ia ficar 5 minutos por dia fazendo algum tipo de atividade física. Ainda que fosse descer com o carrinho com ele ali no parquinho, dar uma caminhadinha com o carrinho, deixar ele me assistindo e fazer umas corridinhas, uma caminhada, um polichinelo. Mas eu me determinei que todos os dias eu ia fazer 5 minutos. Aí na segunda semana, eu decidi que eu ia aumentar para 10. E assim, sucessivamente, eu fui aumentando o tempo. Veja que interessante, a gente tem bastante essa imagem de que quando a gente começa a treinar, a gente tem que começar já com 1h30, tem que comprar roupa para ir treinar, tem que ter a garrafinha certa combinando, que a gente tem que comprar suplemento, a gente tem que fechar um plano na academia, semestral, anual. Olha quantas coisas passam pela nossa cabeça, quando na verdade, se você estava ali sem fazer nada, se você está com uma dificuldade de aplicar no seu dia a dia, que sejam 10 minutos, como é que do nada você acha que vai ficar 1h30, 2 horas treinando na academia? Então, o que aconteceu foi realmente uma mudança de mentalidade naquela sensação que eu estava tendo, de eu não consigo, eu tô muito cansada, eu não vou dar conta. Aí eu falei, tudo bem, 5 minutos eu tenho que dar conta. E depois 10 minutos eu preciso conseguir. E depois 15, até o dia que eu estava fazendo efetivamente os 30 minutos, dia sim, dia não. Ah, Renata, e aí de repente você conseguiu isso e manteve essa frequência? Não, houve semanas que eu não consegui todos os dias, ou dia sim, dia não. E tá tudo bem. Eu não sei porque a gente se cobra tanto com relação a ter sucesso extremo desde o início da nossa jornada. O que eu precisei fazer, o que eu precisei aplicar foi essa decisão, me organizar para isso e começar efetivamente. E aí eu comecei a colher os benefícios, né? Então, quando chegava a noite que eu ia dormir, tentar dormir, porque meu filho acordava várias vezes, meu sono era mais pesado, era um sono de mais qualidade, era um sono reparador. Por quê? Porque meu corpo estava cansado também fisicamente, mas eu tinha ali meu metabolismo trabalhando a meu favor. Eu comecei a sentir mais disposição, mais força, mais energia. A minha saúde mental começou a melhorar. Eu comecei a me sentir mais leve. Eu consegui ter mais decisões assertivas, sem ficar ali com aquela nuvem. Era uma
como se estivesse nublado, sabe? Eu não conseguia raciocinar antes. Então, o exercício foi responsável por várias vezes ali me colocar no eixo, no centro. E é interessante compartilhar isso, porque eu sei que você pode estar passando um momento como eu. E pode se encontrar perdido e pensando, meu Deus, como que eu vou encaixar isso na minha vida e mudar efetivamente o que eu preciso fazer. Bom, diante de tudo isso, vou contar para vocês como surgiu a ideia. Então, eu sou personal trainer há 20 anos, já atuo em academias, em escola, atendo as pessoas. E nesse tempo, nessa jornada que eu levo aí o máximo de saúde possível para as pessoas, a gente vai trocando com os alunos, vai conhecendo um pouquinho deles, entendendo por que é que efetivamente eles não conseguem começar a treinar e manter essa rotina de treinamento. E a minha ideia sempre foi ajudar as pessoas a melhorarem a saúde delas. Diferente do que a maioria pensa, só preciso treinar quando eu estiver acima do peso. É só o jovem que precisa de exercício. Eu tenho dificuldade de coordenação, de ritmo, então isso aí não é para mim. Não, eu sempre conversei com os meus alunos, incentivei. Aquele aluno que me ligava 10 minutos de começar a aula, você tá vindo? Meio que querendo cancelar, e eu já tô aqui embaixo, hoje não vai dar para você cancelar. Então, essa troca com o aluno foi me mostrando o que era possível, o que era real na aplicabilidade da minha profissão. E aí, a grande ideia, né, a grande sacada era, beleza, só que eu sou uma só, meu dia tem 24 horas. Como que eu vou atender mais pessoas com esse limite de 24 horas e que, na verdade, a gente não consegue trabalhar 24 horas, né? Então, eu vim estudando e tentando criar uma metodologia em que eu pudesse atender mais pessoas, que eu pudesse ajudar mais pessoas a ter saúde. E isso deu o seu start na pandemia, onde as pessoas ficaram dentro de casa, tiveram que ficar ali, não podiam frequentar nem as academias dos próprios prédios, né? E aí eu falei, agora é o momento de eu colocar em prática e continuar, não efetivamente só dando uma aula específica ali presencialmente para a pessoa. Elas precisam ter essa oportunidade de continuar treinando mesmo presas dentro de casa. E ainda que no começo muitas pessoas pensaram, a gente vai ficar 1 mês, 20 dias, 2 meses, e nós ficamos aí quase que 2 anos, né, sem poder sair de casa. E aí eu percebi que se eu fizesse adaptações dos exercícios, do treinamento e correções durante a minha fala, durante a minha execução, qualquer pessoa seria capaz de fazer o treinamento em casa. Sem o uso de peso, sem materiais específicos, sem toda a aparelhagem de academia, em níveis de condicionamento físico diferentes. Então, pessoas que nunca tinham treinado e que durante a pandemia precisavam muito fazer atividade física, porque a nossa cabeça precisou, né? Precisava se mexer muitas horas dentro de casa, mesmo quem estava trabalhando muito e estava estressado porque tinha que bater metas, e estava dentro de casa, e com filhos em casa, e com cachorro, e com o vizinho quebrando a casa, fazendo barulho. Então, todo mundo precisava do exercício para saúde mental entrar em sintonia. Pessoas que já treinavam antes, mas que durante a pandemia perderam, né, o ritmo, o condicionamento e até se enxergavam limitadas, porque, poxa, sempre um professor fez o meu treino, eu não sei fazer isso sozinho. E também aquelas pessoas que já tinham um nível mais avançado de treinamento, podem fazer, se beneficiam dessa adaptação toda que eu criei durante esse período aí difícil que todos nós passamos. Então, a ideia sempre foi ajudar mais pessoas, atender mais pessoas ao mesmo tempo e fazer com que elas tivessem essa possibilidade de adaptação independente do condicionamento físico, independente das dores, independente das lesões, se elas estavam tomando remédio ou não. Enfim, por que eu estou dividindo tudo isso com vocês? Porque eu acredito que muitas pessoas não sabem os benefícios da atividade física e não sabem a realidade e tem muita dificuldade da expectativa e da realidade. Então, eu quero mostrar aqui para vocês nessa aula mitos e coisas que a gente pensa, a gente ouve e a gente até propaga, que na prática não é muito bem assim que funciona, não é a forma correta de se pensar quando a gente fala em atividade física.
muitas pessoas, além de não saberem esse benefício, elas não conseguiram aplicar esse método, aplicar esse hábito, na verdade, de manter a atividade física. Algumas pessoas até conseguem começar, mas elas não conseguem continuar. Então, a ideia é efetivamente implantar essa mudança de mentalidade frente ao exercício físico. Vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês. Eu vou falar alguns itens, vocês podem escrever aí no chat se tiver algum que eu não comentei, que você pode compartilhar e que você tem sentido agora, tá? E depois eu falo o que isso caracteriza. Mas me diz uma coisa, você tem uma sensação de cansaço extremo? No final do dia você tá assim, a derrota em pessoa. Ou quando você acorda de manhã, você já acorda cansado. Nossa, acordei pronto para dormir. Quando toca o despertador, só de pensar em todas as atividades que você tem que fazer durante o dia, você já tem aquela fadiga e fala, meu Deus do céu, eu só queria ficar aqui na minha cama. Você tem dores, ou rigidez muscular ou articular, que te limitam de fazer algum tipo de atividade, seja no seu rol social, seja com crianças, seja com os seus pais, com os seus amigos, enfim. Às vezes você recebe um convite, vamos no parque, andar de bike, eu moro aqui em São Paulo, né? Lá no Ibirapuera, é super gostoso, e você fala, nossa, que jeito, como que eu vou? Eu vou ficar uma semana com dor se eu fizer isso. Você se sente assim, fraco, né? Então, eu sinto uma fraqueza, uma vontade de só chegar, deitar no meu sofá, ficar ali olhando as redes sociais, às vezes pensar em comer, em fazer a minha comida, se sente indisposto. E fraco mesmo, de força muscular? Que mais? Deixa eu pensar. Você se sente com a saúde mental ruim? Então, assim, não pensamentos necessariamente depressivos ou ansiosos, mas às vezes dá aquela sensação de, meu Deus, eu tô correndo e a coisa não flui, parece que eu não consigo chegar nunca no meu objetivo, esse processo é eterno. Que mais? Você tem... Quando você se alimenta, então aquela sensação de metabolismo lento, aquele metabolismo que não reage na velocidade que você é ativo e trabalha tanto, e por que o metabolismo não responde da mesma forma? E você acaba engordando muito mais, comendo apenas um pouquinho a mais além daquilo que é normal? Bom, tem mais um monte de possibilidades que eu posso falar dentro desse tema, e você pode ter escrito aí alguma possibilidade também, mas se você sente algum desses itens, ou um ou dois deles, eu posso dizer que são sintomas de sedentarismo. E hoje, infelizmente, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a tecnologia avançou muito, mas ela nos levou a uma condição sedentária muito maior do que há muito tempo a gente vinha trazendo. E isso traz, a curto prazo, você pode ter só um ou outro sintoma desse que eu estou falando. Mas a longo prazo, você vai ter o combo inteiro e vai começar a ter dislipidemias, então doenças como pressão alta, diabetes, colesterol alterado. Você pode ter osteoporose, osteopenia, artrite, artrose. Mas isso aí é família, Renata. Minha genética toda já é propensa a isso. Pois é. Mas você pode acelerar esse processo. Quando você é uma pessoa sedentária, todo esse processo acaba sendo acelerado. Você poderia, sim, desenvolver artrite ou artrose, que já é uma coisa genética, mas quando você tivesse 70, 80 anos, e hoje, cada vez mais, tem chegado pessoas em mim com 30, 40 anos, com dores absurdas, extremamente limitantes, com dores no joelho, dores na coluna, que você só tinha que ter quando tivesse muito mais velho. E isso tudo se dá à nossa rotina, aos nossos hábitos, né? Então, hábitos alimentares, hábitos de não atividade física, noites de sono mal dormidas, porque a gente fica muito tempo exposto a telas de televisão, telas de celular, tablet, Chromebook, enfim. E essas telas, elas são muito parecidas com a luz do dia que a gente fala. O nosso cérebro não consegue entender que aquilo está passando e que é dia e que chegou a noite, que eu preciso descansar. Ele vai confundindo o nosso ciclo circadiano. E aí você deita e você não consegue descansar, você não consegue relaxar. A gente tem dormido cada vez mais tarde
E os picos de hormônio que eles têm que ocorrer ali entre 9 e 10 horas da noite, eles não ocorrem porque a gente está ligado na tela, a gente está assistindo série, porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, não é possível que eu não possa chegar em casa e pelo menos dar uma relaxada ali na minha caixa do nada, assistindo uma série. Sim, você pode. Mas tudo isso tem levado a gente a uma vida muito inativa. Uma vida sem atividade física básica, né? Sem o mínimo de exercício diário. Quando a gente é criança, a gente tem ali aula de educação física, a gente gosta muito de brincar, então, e gastar energia, né? A criança, ela precisa disso. E conforme a gente vai ficando mais velho, a gente para de gastar essa energia, e aí depois reclama que o metabolismo está lento. Então, é todo um processo em que a gente se inclui, em que a gente se expõe, que vai levar, a longo prazo, a vários malefícios. Então, olha só, tudo isso que eu falei já são condições para que você decida melhorar a sua saúde. Se você mudar pequenas coisinhas em tudo isso que eu expliquei, eu tenho certeza que você já vai começar a colher benefícios. Quem não gostaria de deitar entre 9 e 10 horas da noite, pegar aquele sono profundo, pesado e acordar efetivamente descansado? Acordar sem o despertador tocar. É claro que tem o lance da rotina. Tem gente que o relógio biológico já toca, já acorda 2 minutos antes do relógio despertar e ainda fala, poxa, eu ainda tinha 2 minutos. Isso acontece, mas eu tô falando no fato de você acordar descansado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá bom? Agora eu vou falar sobre algumas coisas que a gente faz, que a gente ouve, que a gente replica e que não são verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Quer ver um exemplo disso? Depois dos 30 anos, é só ladeira abaixo. Não tenho o que fazer. Depois que eu fiz 30 anos, nossa, minha pele ficou mais flácida, minha disposição diminuiu, as minhas articulações, o joelho, coluna, tornozelo, começaram a sentir muita dor. Gente, isso, na verdade, é totalmente um mito. A gente precisa saber das nossas escolhas, como eu venho falando para vocês, e vou dar o exemplo das dores articulares que eu acabei de falar, tá? Então, se você tem uma dor articular, o que você tem que fazer é fortalecer essa musculatura e alongar a musculatura posterior para que você proteja essa articulação. E o que a gente faz? Eu tô com dor, eu vou ficar parado, vou ficar deitado, não vou mexer, fico ali imóvel. No máximo, faço um gelo, aqueles que ainda são mais aventureiros, né? Então, a gente leva o nosso corpo à atrofia. E é exatamente o movimento contrário que a gente tem que fazer. A gente tem que se movimentar, o nosso corpo foi feito para o movimento. Então não é que a partir dos 30 anos a coisa ladeira abaixo. Não, depende das suas escolhas. Porque se quando você fizer 30 anos você decidir que só o Botox vai resolver, que só os procedimentos estéticos vão te salvar, e ficar parado porque algumas dores estão te acompanhando, aí realmente a partir dos 30 anos você vai ladeira abaixo. Mas isso é um mito. E a gente tem como mudar. Como eu disse, melhorando alguns detalhezinhos, acrescentando atividade física, melhorando os hábitos alimentares, melhorando a qualidade do seu sono. Essa tríade, ela é o principal para que a gente possa melhorar a saúde. E eu estou dizendo que é possível fazer isso sem sair de casa e sem uso de remédios. Fica aqui comigo que eu tenho muita coisa bacana para falar para vocês ainda. E no final da aula, eu tenho uma surpresa para compartilhar que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bom, vamos lá. Outra coisa que as pessoas acreditam que é uma verdade e elas assimilam tanto isso que elas acabam praticando, vendo a coisa acontecer. Envelhecer é sinônimo de doença. Quantas pessoas que eu conheço chegaram aos 60 anos sem ter doença nenhuma, sem tomar nenhuma medicação? Mas são seus alunos que te procuraram há muito tempo, treinam com você há muito tempo. Não, tem pessoas da minha família, tem conhecidos que têm essa filosofia e que sempre mudaram, fizeram escolhas, na verdade, para mudar essa máxima de que envelhecer é sinônimo de doença, e essas pessoas estão muito bem, sem doenças. Agora, mais uma vez, se você optar por colocar isso na sua cabeça e acreditar, isso vai acontecer. Envelhecer vai ser sinônimo de doença. E aparecem doenças que você nunca imaginou que pudessem ter, porque não tem ninguém na minha família que tem isso. Justo vai acontecer. Então, eu acho muito bacana
essa discussão que as pessoas garantem, e não existe essa garantia. Outra coisa que as pessoas falam muito, a atividade física é só para jovem ou é só para quem está acima do peso. Quantas vezes eu ouço isso? Ah, se eu fosse magro, eu não fazia atividade física. Você nunca ia me ver na academia. Ah, não, treino, academia, crossfit, dança, zumba. Não, isso é coisa para jovem. Imagina, e eu não tenho tempo para isso, eu não tenho disposição para isso, é só para jovem. Gente, isso não é uma verdade. Todo mundo precisa de atividade física, todo mundo precisa fazer exercício. Todo mundo precisa de musculatura forte, musculatura protetiva das articulações. Todas as pessoas colhem benefícios, seja criança, jovem, adulto, idoso, todo mundo precisa de movimento. Como eu disse, o nosso corpo foi feito no movimento, e o movimento ele cura. Ele cura porque você vai para os lugares e você se sociabiliza. Ele cura porque você consegue ter mais força e mais disposição. Ele cura porque as suas dores começam a melhorar. Já tive casos de pegar pessoas que tinham dores extremas na coluna e em 2 aulas dizerem, nossa, o que você fez? 2 aulas tirar totalmente a minha dor? É porque o corpo se movimentou. E aí o exercício ele é um hábito angular. Você começa a melhorar o exercício, você começa a melhorar a sua alimentação. Você começa a melhorar a sua disposição, o seu sono. Uma coisa vai puxando a outra. Então essa de que só quem está acima do peso ou só para jovem, tira isso da sua lista. Todo mundo precisa fazer exercício. E todo mundo vai se beneficiar de algum dos pontos que o exercício entrega para vocês. Outra coisa que eu ouço muito, Renata, mas para ter resultado, eu preciso de muitas horas na academia. Eu preciso de muitas horas e preciso que seja dentro da academia. Gente, e isso também é uma mentira. Eu tô falando para vocês aqui que é possível dentro de casa, usando o chão, cadeira e o seu corpo para treinar. Não precisa de muitas horas. Quem precisa de muitas horas na academia são os fisiculturistas, são aquelas pessoas que vão para competição de força, competição de estética. Essas pessoas precisam de muitas horas, mas eu não estou falando com essas pessoas aqui. Eu estou falando com pessoas que querem melhorar a sua saúde como um todo, tudo que engloba uma boa saúde. Então, como eu venho dizendo, disposição, energia, tirar dores, diminuir o uso de remédios ou até tirar alguns remédios, melhorar as taxas de glicose, colesterol, pressão, dores articulares, de fraqueza. Então, tudo isso é possível. Escuta o que eu estou falando e continua aqui comigo que a gente ainda vai discutir muito sobre isso. A pessoa que está acima do peso, ela procura academia, mas ela se frustra porque ela cria na cabeça dela, porque agora eu entrei na academia, então agora eu vou ter o resultado imediato, e as coisas não são imediatas. A gente precisa construir um processo. Essa pessoa que começou a fazer atividade física, que está acima do peso, ou uma pessoa que já não é tão jovem e começa a treinar, não dá para começar ficando 1 hora, 2 horas na academia. Não, gente. 15 a 30 minutos são suficientes para você já começar a ter resultado logo no primeiro mês. Tirem esse mito da cabeça de vocês de que precisa de muitas horas. Não, não precisa. E não precisa ser só na academia. Porque na academia, você tem lá aparelhagens que vão te ajudar, que vão diferenciar alguns movimentos, que vão colocar carga, vão colocar resistências diferentes. Mas isso pode ser uma escolha aí na frente. Você pode treinar no parque, você pode treinar na sua casa, você pode treinar numa salinha ali no seu trabalho. Você pode escolher treinar onde você quiser. A máquina corpo humano é incrível. Outra coisa que eu ouço muito não, eu resolvi fazer na academia, Renata. Eu vou começar lá, porque lá tem um professor, ele vai me acompanhar, e aí vai ser melhor. E eu já fechei logo o plano semestral, anual, porque daí é garantir que eu vou. A gente tem essa ideia, né, de que pagando, eu vou pensar que eu tô gastando dinheiro e eu vou acabar indo. Essa motivação é completamente errada. O que vai acontecer é que você vai pagar, você já fez isso? Você já pagou o plano semestral anual? E foi 15 dias, 10 dias, 1 semana, e aí cancelar o plano era muito mais caro do que deixar rolar? Eu tenho certeza que se você não passou por isso, alguém que você conhece já passou. E muitas pessoas acontecem, porque o motivo está errado.
Não é você ligar ao gasto financeiro que vai te trazer resultado. Você precisa se comprometer e precisa criar esse hábito de fazer exercício. Pagar não é o motivo correto. Assim como, às vezes você acorda e fala assim, hoje eu estou muito motivado. Agora, acabou de virar o ano. Comecei o ano, minhas metas de 2024, eu vou começar e tal. Essa motivação, ela não vai estar igual, né? Dia 8 de abril. Ela não vai estar igual. E se você ficar dependendo dessa motivação para manter o seu treino, você não vai conseguir. O que a gente precisa é criar o hábito, a constância do que é importante para chegar ao objetivo. Para conseguir que ele seja duradouro, para que o processo seja leve. Então é o que eu estou dizendo. Você não precisa começar com várias horas na academia. Você não precisa fazer exercícios extenuantes, daqueles que só te deixam dolorido. No dia seguinte você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você pode começar pequeno, devagar, sem cobranças excessivas. Eu vejo muitas pessoas, eu estou indo na academia faz uma semana, fui todos os dias, não faltei, fiz 1h30. Tá, e foi legal? Nossa, não. Que saco, é muito chato ir pra academia, e aí eu vejo pessoas pegando um monte de peso, e eu vou lá tentar, e aí eu não consigo, ou eu consigo e eu sinto dor, aí piora a dor que eu tinha na minha coluna. Então, gente, a gente começa pequeno. Poucos exercícios, com pouca intensidade, a gente vai criando sinapses no nosso cérebro, organização para nossa rotina encaixar nessa possibilidade, e aí sim, a gente vai organizar para a coisa ser duradoura. Aí faz sentido você ter um plano semestral, um plano anual. Mas só pagar para dizer, sim, é garantir que eu vou, esquece. Isso efetivamente não vai acontecer. Então, gente, tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês é o que eu acredito que as pessoas não entendem, porque a gente propaga mentiras, mitos, e as pessoas assimilam isso e levam para si. E por que eu quero agora compartilhar isso com vocês? Eu queria falar muito mais horas aqui. Mas em uma aula não é possível encaixar tudo que eu preciso falar. Além de vocês aprenderem a se exercitar em casa, eu quero, como eu disse, que vocês tenham a motivação correta. Que vocês tenham a possibilidade de continuar no processo, não só começar. E para isso, eu estou aqui explicando e tentando entender quais são as suas dores, o que você precisa para se tornar mais saudável e topar fazer a sua saúde melhorar sem sair de casa e sem uso de remédios. Um método do Zero Start, que é o que eu criei ali durante a pandemia, que eu estudei, fiz a coisa acontecer, apliquei na vida de muitas pessoas e isso transformou a vida delas da água para o vinho. E eu tô falando de 2021, nós estamos agora em 2024 e tem gente que tá até hoje mantendo esse ritmo, esse processo, esse resultado, conseguiu efetivamente criar esse hábito na vida delas. Então, o método funciona da seguinte forma: você vai ter acesso a 3 meses de aula gravados. Nessas aulas, eu vou explicando exercício por exercício, quais são os objetivos dele, quais são as possibilidades de execução. Como eu disse, uma pessoa que nunca fez atividade física consegue fazer o método. Uma pessoa que já fez, só que perdeu o ritmo, ou que começou a fazer, fechou o plano semestral, mas fez um pouquinho só e acabou desistindo depois do primeiro mês, após não conseguir os resultados que ela esperava, após não conseguir atingir a expectativa que ela criou, porque isso é importante também, a gente aliar a expectativa e a realidade. Não adianta fazer expectativas muito grandes, porque você não vai atingir em curto prazo. Há quanto tempo faz que você não faz exercício? Fala aí pra mim. Quanto tempo precisou para você atingir o peso que você está agora? Quanto tempo se passou até você ter essa lesão que tem aí no seu joelho, que dá aquele crepitar, aquela dor, aquela coisa que você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo mais nem agachar de dor no joelho. Foi 1 mês? Foram 3 anos? Não, pelo menos com certeza você está nesse processo há 10 anos. Então por que quando a gente começa a pensar em mudar a nossa vida, a gente quer que tudo isso ocorra em 1, 2 meses? Você entende onde está ali o detalhe, a diferença? O processo tem que acontecer do pequeno para o grande. A gente aliar a nossa expectativa com a realidade é fator decisivo para que a coisa dê certo. Mas voltando,
Então, a gente tem lá o curso de 3 meses gravado com todas as orientações. Tem aluno que fala assim, nossa, Renata, eu tava fazendo exercício, de repente você fala, não esquece o abdômen, eu tô vendo que você tá fazendo a flexão, mas inspira e solta o ar agora na subida. Parece que você me corrigiu, parece que você tava assistindo e me vendo. Então, a gente fez todas as adaptações possíveis para que todas as pessoas conseguissem fazer, entendessem as execuções. Eu falo sobre erros e acertos, falo sobre as posturas de como executar, a velocidade de execução. Alguns exercícios são durante tempo e alguns são com repetição e a gente vai tendo essa troca, ok? Depois disso, você tem acesso a materiais para fazer essa mudança de mentalidade que a gente vem conversando, para encarar o exercício de forma mais leve, não pesada e com cobrança, para te ajudar com ferramentas a se organizar e encaixar na sua rotina. Há pessoas que vão se sentir bem, vão ter resultados e vão conseguir treinar logo cedo. Acordou, eu já quero fazer o check. Treinei, dei conta e agora eu vou pro meu dia. Existem outras pessoas que não, que é exatamente o oposto. Elas precisam treinar, trabalhar, fazer todas as... Leva filho, faz inglês, faz mestrado, volta lá e chega no final do dia, precisa treinar para tirar todo o estresse do dia a dia. E isso a gente só consegue saber tentando, testando, treinando para ver o que é melhor para cada um. Então, a gente tem ali ferramentas que vocês vão receber através de textos, através de áudios, de podcasts, para vocês entenderem quem é você nesse processo e como melhorar a situação em que você está hoje. Muito bacana. Além disso, você tem acesso a, uma vez por semana, a encontros através do Zoom. Nesses encontros a gente faz o acompanhamento, a gente tira dúvidas, a gente traz questões para discussão, a gente conversa com vocês se vocês acham que ficaram com alguma defasagem ali em algum exercício específico, ou se tem algum tema que a gente precisa aprofundar um pouco mais. É nessas lives semanais que a gente conversa, a gente acompanha vocês. Porque não é só a gente incentivar, a gente vai motivar, a gente vai trocar e fazer parte de um grupo. Estando ali online é muito bacana porque um incentiva o outro. Eu já tenho experiência de que essa sociabilização, esse compartilhar faz com que a gente tenha mais sucesso dentro do processo inteiro. Então, ele resolve essa situação toda de eu tô treinando, eu tô tendo resultado, mas será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Então a gente compartilha. O ser humano, ele é sociável, ele precisa dessa comunicação. E é muito bacana. Cada encontro que a gente faz, a gente está ensinando, mas a gente aprende muito com vocês. E a gente vai melhorando o método, isso aqui é uma construção. Cada vez que a gente tem uma troca, puxa, bacana esse tema. E aquele aluno comentou sobre isso, eu fiquei pensando, vamos trazer isso para discussão. E aí, o projeto ficou incrível, nessa levada toda que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Então, aulas durante 3 meses gravadas, tem a parte de orientação, como melhorar e aplicar essa metodologia de mudança de mentalidade com vocês, e tem os encontros ao vivo no Zoom. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para falar sobre outra coisa. Quanto você teria que desembolsar financeiramente para pagar pela sua saúde? Como assim, Renata? Quanto custa a gente colocar no papel remédio para pressão alta, remédio para diabetes, remédio para osteopenia, osteoporose, remédios para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, terapia? Quanto custa isso? R$500? R$1.000? R$2.000? O exercício físico, ele é um remédio, como todos esses que eu comentei, todos esses pagos, só que ele não tem efeito colateral. E como eu disse agora há pouco, ele é um hábito angular. Uma vez instalado, ele vai melhorar todo o panorama em torno da nossa vida. Então, quanto custa ali você pensar em, um plano anual, tá bom, eu decidi que eu vou fazer, eu já estou ali com o hábito, quanto custa isso? Nas academias low cost, que a gente chama, R$99 mensais, vai colocando tudo isso no papel, tá bom? Quanto custa você chegar num Natal, no Ano Novo, nas festas de final de ano, e não conseguir carregar o seu neto, sentar no chão para brincar com os seus sobrinhos, com os seus filhos? Quanto custa você ir num parque aquático e não conseguir ir num tobogã porque você não consegue, não tem força
sente dor para subir as escadas. Olha quanta coisa estou fazendo você pensar. Você já tinha pensado nisso? Talvez se você for uma pessoa mais jovem, não. Mas eu estou fazendo você pensar lá na frente. O quanto as nossas escolhas de hoje podem acarretar financeiramente na nossa vida e no futuro. Não é melhor trabalhar na prevenção? Aqui no Ocidente a gente não pensa muito assim, né? A gente pensa mais no remediar. Depois que a coisa está instalada, aí a gente pensa em como corrigir. E que tal você escolher hoje prevenir? E que tal você mudar os seus hábitos, as suas escolhas e dessa forma colher os frutos? Tudo isso que eu estou falando hoje é uma oferta que eu tenho para você escolher a sua saúde, no que você vai investir para o seu futuro ser muito melhor. Espero que eu tenha te feito pensar bem sobre isso. Tudo que eu tenho para dizer para vocês aqui, e eu espero que tenha ficado um pouco assim mais claro, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda, que não cabe tudo numa aula só. Mas eu espero que tenha ficado claro a ponto de você poder decidir o que você quer para a sua vida de hoje para frente, de hoje para o futuro. Trabalhar na prevenção para que todos esses gastos não estejam ali no seu papel. E como funciona, qual é o valor do nosso programa, do nosso método, certo? O nosso preço é de R$ 597 que você pode pagar em até 12 vezes, sem juros, lá na plataforma. Esse valor é um investimento na sua saúde que você vai trabalhar na sua prevenção para que lá no futuro você não gaste 2.000, 3.000, 1.500, 600, não sei quanto isso vai custar. E a sua saúde mental também, de poder lidar e estar com as pessoas que você ama com saúde, para não dar trabalho, né? É ruim pensar nisso, né? Quando eu ficar velho eu vou dar trabalho. Eu vou custar física, financeira e emocionalmente das pessoas. Vamos pensar assim? E eu tenho uma garantia excelente para dar para vocês. O nosso método, durante 30 dias, se você se comprometer a assistir às aulas, fazer as aulas, a participar dos encontros online, a ler os textos ali, compartilhar com a gente as suas dúvidas, participar do nossas discussões online. E se em 30 dias você fizer e você não sentir melhora do seu sono, melhora na sua disposição, diminuição das suas dores, mais energia e mais força de membros superiores e inferiores, de sustentação, de você se desequilibrar e conseguir não cair. Se você não sentir nenhum desses benefícios, você pode simplesmente entrar em contato com a gente vai fazer uma mentoria individual com você, vai conversar para ver onde que a coisa ali se perdeu, o que não deu certo. A gente vai te orientar e você vai ter ainda mais 90 dias para experimentar com essa renovação, dessa discussão que a gente teve ali individualizada para aplicar o método. Se ainda assim você não gostar, não se adaptar, entender que não deu resultado, que você não teve nenhum desses benefícios que eu citei, mesmo fazendo as aulas, mesmo participando dos nossos encontros online e lendo toda a parte de ferramentas de mudança de rotina e organização, a gente te devolve o dinheiro sem problema nenhum, tá bom? Porque a gente confia muito no nosso método, a gente já aplicou em muitas pessoas e, como eu disse lá no começo, o poder transformador na vida delas é incrível, é muito bom compartilhar disso. Há 20 anos eu tô na área e eu amo o que eu faço, porque esse retorno que eu tenho das pessoas é uma coisa muito gratificante. E se você quer melhorar a sua saúde sem sair de casa, sem uso de remédios, se você quer saber mais como vai funcionar esse método, como que eu vou aplicar isso, porque é o que eu quero. Renata, você hoje, nessa aula, conseguiu me deixar claro do que eu preciso. Clica aqui embaixo, já se inscreve, que você vai mudar a sua vida através dessa decisão e você vai prevenir 1000 malefícios, várias coisas que eu citei durante essa aula, depois que você começar. Só preciso que você decida, e eu tenho certeza que você já decidiu. Clica aqui no link que a gente vai deixar e a gente pode conversar mais nos nossos encontros ao vivo. Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, agradeço muito a atenção e eu conto com vocês. Clica agora no link, não deixa passar essa oportunidade. Renata, você falou que ia ter uma surpresa, vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Se você fechar hoje com a gente, clica aí, você vai ter um bônus com uma nutricionista, que vão ser aulas
que ela vai ajudar com muitas dicas para você aplicar para melhorar a sua saúde, a sua disposição e efetivamente ter benefícios juntando já esses dois ângulos, que é a alimentação e a atividade física do método. Não deixa de se inscrever. Clica aqui embaixo e se inscreve agora. Uma excelente noite, muito obrigada pela atenção de vocês e até as aulas começarem. Tchau, tchau, gente!